Então, gente, estamos com vocês mais uma vez, dando continuidade a um assunto bem difundido nos veículos de informações, tanto da ciência espírita ou das doutrinas espiritualistas. Bom, o aborto é algo que tem muito o que se falar, mas com pouca palavra pode-se entender e compreender muita coisa e se questionar também muito do que já se sabe com aquilo que realmente é. Bom, o aborto em seu aspecto induzido, provocado. Bom, eu quero realçar que essa questão já foi abordada por Allan Kardec na questão 359 do Livro dos Espíritos. Você que me assiste, olhe lá, pesquise, né? Você vai ter um detalhamento melhor, né? Segundo os instrutores da humanidade já elucidavam acerca do assunto. Então ele não é novo. E traduzindo para vocês a resposta deles, na época, é claro, eles traziam a circunstância, se fosse um risco para a mãe, a gravidez, a gestação deveria ser interrompida. E isso não acarretaria uma violação à lei de Deus ou à lei natural, uma transgressão com consequências de causa e efeito, de karma, de processo de reparação, de resgate. Bom, então eles trazem umas circunstâncias que é possibilitada pela providência, pela justiça divina. Bom, agora é melhor ser bem entendido as palavras dos imortais. Não se pode tudo ler ao pé da letra. O risco para a mãe não só é o risco da morte ou a desencarnação propriamente dita, mas o risco de uma morte psicológica, de uma morte mental, por um processo a longo de depressão, de traumas, processos complexos psicológicos que a pessoa ficará submetida, amarrada pelo período encarnatório. Bom, se uma gestação se deu de um ato violento, como é bem conhecido o estupro, uma violência, e isso vai trazer um risco à vida daquela mãe, mas não é só o risco da vida física, da perda, do interrompimento do envoltório físico, mas um risco psicológico, um trauma profundo que vai acarretar uma série de transtornos para aquela pessoa durante toda a sua etapa encarnatória. A justiça divina, claramente, não é que a questão seja autorizado, não, ela estabelece que não há violação alguma. É algo que deixa muita gente contrariada. Ai, mas a vida tem que ser preservada. Bom, de que vida vocês estão falando? O espírito ou o seu envoltório? Porque a concepção, quando se vê uma criança, quando se vê um recém-chegado, momentaneamente aquela paixão, aquele, nossa, que bebê, que criança linda, mas estamos falando de algo que transcende o veículo físico, algo que não é tocado assim com as mãos facilmente. Estamos falando do espírito, um ser imortal. Então, quando é interrompido uma gestação, você não está matando ninguém, você está apenas modificando esse veículo que foi formado durante um processo de dias, de meses, enfim. Não está se falando propriamente da consciência imortal, a consciência cósmica.
Isso é algo que não se pode matar. Não é isso. Então eu preciso ter uma visão muito além disso. Claro que quem está me ouvindo vai dizer, mas o Veludo concorda então que se a pessoa assim desejar, quiser abortar, quiser interromper, olha, estamos transcendendo a questão do livre-arbítrio, né, da escolha. Se os espíritos falam constantemente, você é livre para escolher o direito mais sagrado de todos que circunda o universo desde a sua criação, desde que Deus criou, né, nós espíritos, nos deu liberdade de escolha. A questão é você tomar a decisão. E essa decisão, em alguns momentos, não depende só de você, mas de um conjunto, de um contexto todo. Então é claro que se ter bom senso, discernimento e também ter a consciência da responsabilidade de uma decisão, porque desconstruir essa ideia do aborto criminoso, de abortar, porque nada além do que é o que de um ingresso na dimensão física, de criação de um envoltório material rudimentar e muito grosseiro ainda, embora já se tenha tido alguns progressos na parte da genética de corpos melhores, mas ainda é muito rudimentar. Então, o ato em si apenas interrompe, ou digamos assim, cancela provisoriamente um ingresso no ambiente físico. Bom, até algo interessante para vocês, porque principalmente para os espiritólicos, né? Tudo é programado, o espírito já conhece a família, já vai tendo relação. Alguns casos sim, outros nem tanto, nem ficam, nem se conhecem, nem tem noção de quem são, quem vem ou quem vai, muitas vezes. Porque, olha só, imagina se todo mundo soubesse, a família, o casal ou os envolvidos que viriam, aí o casal ou a pessoa resolve que não quer mais, e é um direito universal, isso. A pessoa resolve não quer mais, aí entraria num drama para o espírito do lado de cá, e não me quer, tá me rejeitando, e blá blá blá, e blá blá blá. Imagine se todo mundo tivesse consciência desse processo, todos os envolvidos. Imagina o drama que não ia ser. E há alguns casos, quando é assistido, quando é acompanhado, quando se tem lucidez de consciência, quando foi apresentado à família ou às pessoas que vão recebê-lo, enfim, e tem um propósito, aquela encarnação, ela tem uma tarefa, ela tem um papel, aquela pessoa, através daquelas pessoas ali onde vai nascer, tem toda uma relação futura, dentro de um contexto social, enfim. Então é diferente. A maioria das gestações estabelece as leis da sintonia. Então, essa lei de sintonia às vezes te liga a um útero materno e sem ter consciência disso. A pessoa não tem nem consciência que está ligada a um processo encarnatório. E quando isso vai se aproximando ali, finalizando os 9 meses, a pessoa vai intensificando um processo de sonolência. Essa pessoa, me refiro ao desencarnado, né? A quem está na elasticidade do lado de cá. Ela adormece e aí acorda, né? Lá, já num corpo novo. Então esse processo é interessante analisar, comparar, ver os paradigmas, né? Essa palavra, né, de abortar, de aborto, traz na condição de crime, como se fosse um crime contra a vida, contra Deus, contra, né, mas a vida, quem cria ela, quem cria os espíritos, as consciências, é o Pai.
não é o casal ali que formou um envoltório, através de suas combinações, deu a formação do corpo, mas é uma veste apenas. Eles não está criando um espírito nesse contexto. É claro que precisa ter uma visão mais dilatada acerca da espiritualidade, precisa ir um pouco além, porque o que torna refém as pessoas nesse ciclo de culpa, arrependimento, reparação, de karma, é a sensação de ter cometido uma falta, de se sentir responsável, culpável por algo. Então é algo que eu trago essa reflexão, né? Então, saber que somos livres para escolher, para decidir. E quando você, por ocasião, escolheu interromper uma gestação, é claro que é medido todos os viés dessa decisão. Não se pode brincar simplesmente você, vamos formar vai engravidar e daqui tantos meses não quero mais, resolvi não quero mais. Tem todo um processo de responsabilidade que envolve essas escolhas, tomadas de decisões. Mas se tratando de um processo violento, e a espiritualidade superior já elucidou nesse contexto que não foi bem interpretado, né? Foi só apenas num dado ponto. Isso vai trazer um risco à vida da mãe, e não só o risco físico, mas um risco psicológico, de um trauma, que pode tornar aquela pessoa a sua vida inteira, dependendo da psiquiatria, da psicologia, de terapeutas, de medicação, né, para poder se situar novamente. Então é algo que requer uma compreensão bem melhor. Pois bem, e os casos, né, de gestação que venha a ocorrer um aborto espontâneo, quer dizer, um interrompimento, poderiam se dizer assim, por ocasiões externas ou internas. Bom, complicações podem se dar a qualquer momento. E quando se fala, principalmente na questão de abortar, bom, se você não tem os cuidados necessários, o acompanhamento, aquele zelo, seguir todos aqueles protocolos, né, que é exigido para esse processo transcorrer. Se você é uma pessoa que não cuida muito da saúde, já é uma saúde delicada, comprometida, muito instável, bom, entrar num processo de gestação, há um risco disso não chegar até o seu término, de ela ser interrompida, mas já por questões que você já possui ao natural. Então é muito interessante isso, e ter essa consciência que esse processo pode vir a não se concluir. E aí poderiam se dar o nome de um aborto espontâneo, né, pelo próprio processo de imperfeições, de desajustes, não só do veículo da pessoa que está formando, mas de outras partes envolvidas também. Influências, né, externas de pessoas, da convivência, da relação, tudo isso envolve, interage, participa. Então, envolve uma série de cuidados, tanto das pessoas que participam da vida dessa gestante, que interagem, se relacionam com elas, porque impactos vibratórios também podem levar a um processo de interrupção. E mesmo que o espírito venha a se desligar, né, aquele processo ele continua, uma formação, porque é um envoltório que está em formação ali. E vai se concluir.
Então, é muito sério e responsável essa questão de ser um processo espontâneo, sem ter a intenção deliberada de interromper. Ela pode vir a ocasionar uma série de transtornos, né? Problemas de saúde podem surgir durante, logo ou depois, em decorrência desses processos que entram em ação. Mas é importante você pensar o seguinte: bom, olha, por que eu não consigo completar esse ciclo, né? E a gravidez chegar a seu término, ao seu final, ocorrer um nascimento? Por que em alguns casos vê alguns processos se interrompendo antes? Claro que há questões, podem estar envolvidas de outras equações de tempo, a pessoa ter cometido uma série de crimes, de condutas, e hoje essas energias ainda estão muito latentes, vibrando no psiquismo da pessoa e dificultando, impedindo, interrompendo, atuando. Então todo esse processo pode também ser influenciador para que ocorra um processo de gravidez e venha a ocorrer um processo de um aborto espontâneo, né, de impedir a sua completa continuação na etapa. Então, o estudo do psiquismo é algo interessante para avaliar, para investigar, para verificar, rastrear todos esses elementos que podem estar atuando, interferindo, influenciando e até provocando a interrupção da gestação. Há essa possibilidade disso também ser fator. Não só a questão de descuidos de ordem alimentar, de conduta, de posturas, mas há esse fator também do psiquismo ser um desses peças, uma dessa peça do quebra-cabeça. Mas tanto na condição do aborto provocado ou do aborto espontâneo, né, é preciso analisar com a luz do conhecimento para que cada caso seja avaliado conforme a evolução consciencial dos envolvidos. É um assunto muito interessante porque envolve livre-arbítrio, envolve escolhas, envolve o jogo de responsabilidades das partes que estão envolvidas. E também, se assim a pessoa deseja, nos casos de violência, dar continuidade naquele processo, tem que ter a consciência que não vai nascer um anjinho ali não, né? Porque a lei de afinidade que reunia durante aquele ato que ocorreu vai atrair um espírito ligado naquela questão ali, tanto por trauma, por ódio, por violência, por medo. Então vai ter um misto bem interessante. Isso pode imprimir para aquele recém-chegado traumas que ele nem sabe como lidar e vai ter ao longo da vida, porque vai ficar impresso no subconsciente toda aquela emanação daquele ato gerado daquela forma. Então é interessante pensar nessas questões aí. Mas sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. As coisas feitas ou tentando sanear ou modificar ou melhorar com cuidado e carinho, quem sabe as coisas podem se modificar, se
moldar assim, mas é um assunto que ainda vamos aprofundar um pouco mais. Dei algumas entradas, algumas questões que trazem uma série de curiosidades e de tabus, né? Ou paradigmas, né? Mas leiam lá no Livro dos Espíritos, na questão 359. Mas vão um pouco além. Não só o risco de vida física, mas vamos pensar também na saúde emocional. Mas todos temos essa capacidade de análise. Até o próximo encontro. Um forte abraço.